Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te falar se a bolsa vai acabar, vou te mandar a real aqui sobre a situação da nossa bolsa, se ela vai aqui, tem mais chance de cair, de subir, para que lado que isso aqui vai baseado no que a gente tem aqui de informação. Então vamos lá. Eu vou te mostrar dados, né? Como que tá a nossa taxa de juros, a bolsa, o que isso significa, né? Os dados passados, e no final vou fazer uma operação que eu acho que tá fazendo sentido para eu fazer agora. Olha aqui na minha tela a primeira coisa, vamos correlacionar os juros com a nossa bolsa. Os juros é basicamente o preço do dinheiro. Ele é o guia geral aqui da economia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Talvez você viu que os Estados Unidos começou um ciclo de alta de taxa de juros e a bolsa lá começou a despencar. Da mesma maneira, desde o meio do ano passado, que os juros começou a atingir um patamar um pouco maior, a nossa bolsa cai. E hoje aqui, no dia que eu estou gravando, a gente está em 98, 99 mil pontos, alguma coisa assim. E o que é interessante a gente ver? Se a gente pegar o histórico desde os anos 2000, sempre que a gente teve pico em taxa de juros, logo em seguida, a gente teve movimento de alta nas ações. Esse aqui de baixo é o Ibovespa, como você está vendo, e o de cima é a taxa de juros. Eu vou mudar a escala aqui para ficar um pouco mais claro. Logo antes aqui de abril, a gente teve um pico de taxa de juros e com isso a gente viu uma alta aqui da Bolsa. Na época foi dos 9 mil pontos para os 18 mil pontos. E aqui eu vou passar rápido em vários picos para você entender. Aqui, depois de 2002, a gente foi ter aqui um aumento da taxa de juros e no pico, se a pessoa tivesse investido, logo em seguida ela teria visto o quê? Uma grande alta do Ibovespa, uma grande alta da Bolsa. A gente teve uma alta aqui na taxa de juros por volta de 2005 e logo em seguida a gente viu o aumento da Bolsa em patamares aqui bem bacanas. A nossa Bolsa chegou aqui no pico lá de 2008, depois dessa alta, que foi aqui por volta dos 72 mil pontos. Uma curiosidade, essa região aqui dos 72 mil pontos, mais ou menos, se a gente converter a nossa bolsa em dólar, é mais ou menos as cotações da nossa bolsa de hoje. A nossa bolsa de hoje vale a mesma coisa do que a nossa bolsa valia em 2008, mais ou menos. Depois a gente pode ver até o EWZ para você ter essa noção que na realidade em dólar nossa bolsa ela não subiu. E com isso a gente teve uma grande queda aqui da nossa bolsa em 2008, foi a crise que você conhece, e com isso a gente teve um outro pico de taxa de juros. Depois desse pico a gente teve uma grande alta da bolsa. E com isso a gente vê todo o fundo de bolsa, todo pico aqui de taxa de juros, ele precede uma grande alta. Então a gente teve pico aqui da taxa de juros em 2011, a gente teve pico da taxa de juros aqui em 2016 e 2016 aqui foi aquele movimento gigante. E hoje aqui a gente está chegando num pico de taxa de juros. O Banco Central já falou que a gente está chegando no fim do ciclo de aperto monetário. Isso significa que ele está no final desse processo de aumentar a taxa de juros. Ah, como que você consegue saber disso? Como que o Banco Central sabe disso? Porque os juros é o remédio para a inflação e a inflação começou a demonstrar sinais que ela está sim sendo controlada. E com isso a gente pode ver uma informação aqui, um Twitter aqui que eu acho legal de acompanhar, é a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, e aqui ela mostra uma série de informações, recomendo você seguir ela, mas esse gráfico aqui é interessante. Aqui a gente consegue ver a projeção da inflação, e a gente vê a inflação aqui do IPCA, chegou aqui num pico, e a projeção é que ela passe a cair a partir de agora. E 2023 a gente tem um cenário aí de inflação em queda, e 2024 a gente possa até chegar numa inflação abaixo da meta. Então o cenário para a inflação nos próximos 2 anos é bem positiva para a gente, porque a inflação caindo, a gente pode ver os juros controlando primeiro os juros chegam num platô, num certo controle, ele se mantém por algum tempo nessa taxa de juros máxima e depois ele passa num ciclo de afrouxamento monetário. O que significa isso? A taxa de juros, o Banco Central, ele pode soltar aqui o freio, pode começar aqui a soltar a taxa de juros e ela começar a cair. Taxa de juros caindo, como você pode ver aqui nesse gráfico, a gente vê aqui grandes altas na nossa bolsa. E como eu acabei de falar, a nossa bolsa em dólar, ela está no mesmo preço desde muito tempo. Vou te mostrar o gráfico aqui agora. Esse é o gráfico semanal do EWZ. O EWZ é um ETF que replica o Ibovespa, só que em dólar. Então olha que interessante, em dólar, hoje a nossa bolsa
ela está mais barata que o fundo de 2008. Olha que coisa maluca. Então, o fundo, aquela crise econômica gigante que o mundo passou, a gente está com a bolsa mais barata que o fundo de 2008. Se a gente olhar a bolsa em dólares. E se a gente para ver a cotação, que é nos 27, a gente vê aqui que então a gente está na mesma cotação em dólar da nossa bolsa de 2005. E aí a gente precisa se questionar. As empresas que estão na bolsa, a bolsa representa ali o valor das empresas. Essas empresas, elas não aumentaram seus lucros, elas não cresceram durante todo esse tempo? É lógico que sim. Então o que acontece? A gente está num cenário onde a bolsa, o pessoal fala, a bolsa está barata já faz bastante tempo, faz mais de um ano que o pessoal está falando que a bolsa está barata. E a realidade, a bolsa está barata já faz mais de um ano. Em algum momento a bolsa vai dar grandes movimentos de alta, como a gente viu aqui, ó, de 2002 a 2008, mesmo em dólar, a bolsa multiplicou aqui mais de 10 vezes. Então a questão é, importa mesmo? É tão sofrido assim de passar um ano com uma bolsa que ela não teve reação? Se no futuro próximo ela reage de maneira exagerada e dá uma grande alta para a gente e multiplica muito nosso patrimônio? Então esse é o questionamento. Eu acho que não importa a gente estar posicionado, mesmo que a bolsa tenha andado de lado por um ano, porque ela realmente está barata e hoje está numa situação bem interessante. Nesse cenário, então, o que a gente consegue tirar de conclusão? A gente consegue tirar de conclusão que as operações mais longas, as operações que começam a pegar já o ano que vem, 2023, se você for investidor de longo prazo em ações, você está tranquilo, é só você ir comprando conforme você tem dinheiro. Mas as pessoas que operam, aqui a gente consegue tirar a conclusão que operações para um ano, mais ou menos, daí para frente, elas têm uma chance muito grande de darem certo. E se você quer operar no curto prazo, o que você pode fazer? Uma das coisas que eu enxergo no curto prazo, a gente está num ano de eleição, a gente está num ano que teve guerra, é um ano onde os Estados Unidos está subindo juros, sendo que fazia bastante tempo que ele não subia, as inflações do mundo inteiro estão batendo um recorde, então é uma situação bem peculiar. Com isso a gente vê a bolsa variar bastante. Com essa variação, né, que a gente costuma chamar aqui de volatilidade, como que a gente ganha dinheiro com a mudança de volatilidade? Com grandes variações de preço, uma operação muito clara que dá para a gente fazer na bolsa são as operações onde a gente compra opções para os dois lados, a gente compra opção tanto para cima quanto para baixo. Então uma alternativa que a gente tem para fazer no curto prazo que eu falo 2 meses, 3 meses, seriam essas operações. O nome delas são Strangle e Straddle. Elas são basicamente a mesma coisa, a única diferença é o valor das opções que a gente compra. Uma dessas operações que eu fiz foi em CSN. Para mim era muito claro que o minério de ferro estava sendo especulado lá na China, que estava tendo toda uma variação muito grande de preço. Tudo que varia muito de preço gera lucro nessas operações. Então eu fiz um aqui, deixa eu agrupar para você ver, se eu selecionar os dois aqui. Aqui eu montei um Strangle com CSN, já faz alguns meses que eu montei isso e ele foi para o lucro. Eu acho que agora a gente pode continuar nesse tipo de operação, operações onde a gente compra opções para os dois lados e conforme essas ações variam a gente consegue ganhar dinheiro. Vou fazer uma aqui de exemplo para você em Petrobras para você ver como que funciona. E com isso a gente consegue pegar toda essa incerteza que a gente tem no curto prazo. Então aqui eu estou com Petrobras e agora vou fazer essa operação que eu acho que faz sentido para os próximos meses, que eu acho que são meses que a gente vai continuar com uma grande incerteza, tanto com eleição, tanto com o cenário externo. Se a guerra acabar, vai dar uma grande influência nos preços aqui do petróleo, em consequência da Petrobras. Se a gente tiver alguma movimentação inesperada de juros ou inflação, a gente deve ver impacto nas cotações. Então, essa operação, por exemplo, o straddle, você sabe o que significa straddle? Em inglês significa indeciso. Então, em situações onde a gente não tem definição de direção, mas a gente sabe que o mercado vai se movimentar muito, a gente pode fazer uma dessas duas operações. Então, eu vou fazer aqui, vou simular uma operação dessas para daqui para setembro. Como que a gente faz essas operações? A gente basicamente compra opções para os dois lados. Posso vir aqui no 2794, eu vou simular e aí eu vou escolhendo o strike que funciona melhor. Vou simular uma compra para os dois lados aqui. Nesse caso, a gente sempre tem que acompanhar, tem que observar o break-even. Break-even, no caso, é o valor que precisa passar
a ação para a gente ter lucro. Então aqui nessa operação que eu joguei, a ação precisa passar ou de R$34 ou de 24. Então dá uma olhada no gráfico aqui. Se eu pegar e ajustar, ó, teria que passar aqui, ó, 34,04. Vou colocar aproximado, ó, 34,05. E aqui 26, 24 e 60. Então, em 3 meses, Petrobras devia passar desses preços. Se você acha que isso faz sentido, você pode vir e montar a operação, ou então você vem e ajusta os strikes e tenta achar alguma coisa que faz mais sentido para você. Dei uma leve ajustada aqui e os break-evens mudaram. Foi para 24 e 23, então aqui na opção de baixo ela deu uma piorada e na de cima ela melhorou aqui uns 70 centavos, 33,41. Sempre que a gente vai fazer operações, a gente tem que ir ajustando os strikes. Strikes são as opções que a gente está escolhendo para montar a operação para ela ficar adequada ao que a gente quer. Então, o que eu fiz? Eu ajustei, joguei a operação para agosto, que dá uns 2 meses, né? Dá 36 dias úteis. Escolhi os strikes 28,44 na put e 28,94 na call. Com isso, o que eu faço? Nessa operação aqui, eu estou com perda máxima de 326. Se eu quiser uma quantidade diferente, eu mudo aqui. Vou fazer aqui R$ 1.300 de operação. Então aqui, alterei as quantidades, 400 opções, 1.300 de perda máxima. Essa operação, se a ação ficar aqui no meio, a gente tem prejuízo e dependendo dos valores, a gente tem prejuízo máximo, tá? O que é prejuízo máximo? É perder 100% do valor, então sempre que você for fazer esse tipo de operação, você tem que fazer com dinheiro que você sabe que você pode perder 100%, então toma cuidado, faça com pouco dinheiro até você aprender e se acostumar com esse tipo de operação. Então vamos lá, coloquei aqui. Se eu vir aqui no gráfico, eu vejo como que ficou a operação. Se a ação ficar aqui no meio, eu perco o valor que eu investi. Se ela subir acima aqui dos 32,21, meu lucro vai aumentando. No caso aqui, 32,72, meu lucro aqui no dia do vencimento seria 200, hoje seria 750, né, se ela subisse antes. E com isso, conforme for subindo, o nosso lucro vai aumentando. Se subir, por exemplo, para R$ 36,00, a gente pode chegar a ter aqui mais de R$ 1.700 de lucro. Se cair, é a mesma coisa, o lucro vai subindo conforme a ação cai. A operação vai ter lucro, mesmo se subir ou mesmo se cair. O importante é que suba bastante e que caia bastante. Tem que sair dessas linhas que eu anotei aqui no gráfico. A ideia da operação é essa, é a gente apostar aqui, o mercado aqui da Petro já ficou lateral o suficiente. De modo geral, a gente está num cenário macro bem certo para o curto prazo. Para o longo, a gente vê coisas bastante positivas, mas no curto está incerto, então a gente pode fazer esse tipo de operação que é exatamente para esse tipo de cenário. Com isso, eu vou executar aqui minha operação, vou colocar enviar ordem. Enviei a ordem, executei a mercado, então está aqui compra de Strangle. O Profit já reconhece a operação. Basicamente agora a gente espera. Vamos lá no CSN para você ver como a gente gerencia isso. No caso da CSN, eu escolhi strikes em quantidades diferentes porque as opções tinham valores diferentes. Então, para ajustar isso, eu defini quantidades diferentes, mas é a mesma coisa de um Strangle. Vai funcionar de maneira muito parecida. Tinha essa faixa amarela de preços, que era uma faixa bem grande. Na época que eu montei CSN, estava aqui no meio, né, dessa faixa. Várias pessoas que viram a operação, criticaram, falaram que não fazia sentido e olha aqui, aconteceu exatamente isso, né? CSN estava meio que lateral e ela caiu, despencou aqui, está em R$15, o que gera um lucro para a gente. Se a gente ver até o resultado teórico, a gente estaria num lucro aqui no resultado teórico de uns 10, 9 mil reais, 8 mil reais de resultado teórico. Por que eu falo resultado teórico? Porque essas opções, elas não têm book. Então a gente vai fechar com um formador de mercado. Então não vai ser esse resultado aqui, esse é o resultado dos últimos negócios, enquanto que o resultado teórico ele tenta calcular qual seria o valor mais certo para a gente conseguir sair. Então é isso, como a gente sai? A gente clica aqui em zerar no alvo. No caso dessa opção que não tem liquidez é um pouco diferente, na de Petrobras vai ter liquidez, então você pode fazer isso. Você clica aqui no botão direito, zerar no alvo,
Com isso, você programa uma data para quando você quer que fica pendente essa venda. No Strangle a gente comprou tanto calls quanto puts, então na hora de sair da operação a gente vai vender essas opções. Por exemplo, a gente pode programar para o fim do mês, coloca um valor que a gente acha justo, eu quero ter 50% de lucro, 70% de lucro. Daí você ajusta aqui os valores, por exemplo. Vai mudando aqui até você ver que 71% de lucro. Então você coloca o valor, muda até dar o valor que você precisa, e aí você clica em zerar, que vai ficar pendente a sua venda. No caso, se já tiver nesse valor, você já vai acabar encerrando e embolsando esse lucro. No caso aqui do nosso Strangle, eu posso vir aqui, vou programar uma venda para você ver. Eu venho aqui, vou programar para o futuro, vou deixar quarta, dia 10 de agosto. Valor, tem que ser para um valor maior. Por exemplo, pode ser R$6, que me proporcionaria 84% de lucro, R$1.000 de lucro na operação. Eu vou tirar esse encilhamento a mercado. O que é isso? O encilhamento a mercado é que se você não fechar num preço que você quis, ele vai tentar fechar a mercado a qualquer preço, se tiver marcado isso. Eu não marco porque eu quero sair com o lucro que eu determinei. Então eu clico em zerar, vai ficar pendente essa venda, vai ficar aqui o dia que tiver no book alguma coisa que o robô calcule que chega no lucro que eu quero, ele vai executar. Basicamente a operação é essa, é bem tranquila, comprar calls e puts ao mesmo tempo, daí a gente só tem que analisar se faz sentido o break-even, faz sentido o tempo de operação, vencimento, e basicamente é isso. A bolsa, eu continuo muito otimista na bolsa. Eu, como vocês sabem, eu imagino que vocês sabem, já falei em alguns vídeos anteriores, que eu tô basicamente, todos os meus investimentos ficam na bolsa, em ações e opções, porque eu acredito que a gente está numa situação muito boa. Assim que a bolsa ela realmente reagir, quem tiver bem posicionado vai ganhar muita grana. Então por isso eu estou fazendo dessa forma. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra que dia 1º de agosto a gente abre as inscrições da nossa turma da Estratégia RCO, que mostra como eu invisto de maneira completa, né? Desde as operações mais simples, mais conservadoras, até as operações que dão ganhos explosivos, como opções longas. Quando o mercado ele subir de maneira agressiva, as opções longas vão pagar uma grana muito grande. Se você quiser aprender esse tipo de coisa, se inscreve aqui, vou deixar o meu site para você se inscrever na lista de espera do curso. Então é isso. Outra coisa que no curso você vê todas as minhas operações particulares. Toda operação que eu faço, eu mando lá no Instagram fechado que a gente tem. Você consegue ver minhas operações, você consegue entender todo o meu racional por trás das operações que eu faço no meu dia a dia com a minha carteira pessoal. Não é uma carteira separada só para mostrar, não, é a minha carteira pessoal. Então você vai ver, eu faço operações grandes, com volumes grandes e você consegue aprender bastante com isso. É isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você for novo e esse vídeo te agregou, fez você aprender um pouquinho, se inscreve aqui embaixo no canal. É isso, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo.